Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a esta série, o Apocalipse, falando sobre a volta de Jesus Cristo e essa viagem panorâmica pelo livro de Apocalipse, seus 22 capítulos. Hoje nós estamos iniciando a nossa 7ª lição, falando sobre a volta de Jesus. Nós queremos, em primeiro lugar, de todo o nosso coração, agradecer a você que tem compartilhado esse material, as nossas reflexões, com o maior número de pessoas. Nós entendemos, por conta do tempo que nós estamos vivendo, esse ciclo profético, esse cenário escatológico, muitas pessoas estão interessadas em saber sobre a vinda de Jesus, a volta do Senhor, o que na verdade está acontecendo e o que vai acontecer. Com isso, nós estamos semeando a palavra de Deus e você está sendo um instrumento de Deus, nos ajudando a divulgar a mensagem da cruz. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a volta de Jesus, mas nós vamos fundamentar a nossa reflexão numa pergunta que tem surgido todos os dias. A gente tem visto a inquietação das pessoas em relação a isso, sobre a grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai passar pela grande tribulação? É fato que Jesus Cristo vai voltar. Mas a igreja vai passar pela grande tribulação? Há aqueles que dizem que nós já estamos vivendo a grande tribulação, que o Apocalipse já começou, que nós estamos na fase dos cavaleiros do Apocalipse. Afinal de contas, o que diz a Bíblia? Gente, o evangelho tem que ser pensado, o evangelho tem que ser estudado, o evangelho não pode simplesmente ser lido, então eu saio por aí falando aquilo que eu penso. Nós já falamos sobre isso, sobre a importância de lermos o que as escrituras falam sobre determinado assunto, para não sairmos por aí falando o que não está escrito. Bom, nós já falamos sobre a promessa de Jesus Cristo para a sua igreja, e nós não temos dúvidas nenhuma de que Jesus Cristo, ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Nós não temos dúvidas de que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele fez uma promessa, ele haverá de cumprir. E nós falamos sobre as promessas de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo em relação à sua igreja. Ele disse, lá em Apocalipse capítulo 3 e verso 10, palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus, como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora, não na hora. Já falamos sobre isso. Paulo, ao escrever para os irmãos da igreja de Tessalônica, na sua primeira epístola, a epístola escatológica aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 17, lá está também uma palavra profética de Paulo, quando ele diz, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados, harpazo, tirar depressa. A pergunta é, por que isso? Por que tirar depressa? Porque a promessa de Jesus Cristo, a sua igreja, que o Senhor os tirará, alguma coisa vai acontecer? A igreja será livre de alguma coisa? O que está acontecendo? Isso me faz lembrar sobre Enoque, capítulo 5 de Gênesis. Me faz lembrar também sobre Ló, capítulo 19 de Gênesis. Todas as vezes que Deus determinou juízo sobre a terra, o Senhor sempre salvou os seus, tirou os justos antes de mandar sobre a terra juízo. Pense sobre isso. A razão por que Jesus Cristo fez uma promessa à sua igreja é porque nós não estamos contados com este povo que sofrerá os flagelos, o juízo de Deus. Mas então, essa tribulação predita na Bíblia Sagrada, que durará 7 anos,
que começará com as aberturas dos selos no capítulo 6 de Apocalipse, que nós vamos estudar sobre isso. Essa grande tribulação, esse dia de angústia, esse dia conhecido na Bíblia como o dia de Jacó, angústia de Israel. Para quem é essa tribulação? Esse período, se a igreja será tirada? Daniel capítulo 9 vai lhe responder isso. Como eu disse, o evangelho tem que ser pensado. No capítulo 9, verso 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Bom, Daniel é judeu. E ele está recebendo uma palavra de que haverá um período de juízo sobre o seu povo e sobre a sua cidade. Com quem que Deus está falando? Está falando com os judeus? Está falando a respeito da cidade de Jerusalém? Está falando que essa grande tribulação tem como objetivo espremer Israel, levá-los ao arrependimento, à conversão, como também todas as pessoas que negaram a Cristo. Você está aí? Não. A igreja está aqui? Eu acho interessante como as pessoas têm facilidade de dizer o que não está escrito. Está muito claro, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua cidade. Não tem nada a ver com a igreja. E a Bíblia diz que Deus não destinou a igreja para a ira. Está claro. A Bíblia deixa exemplos de que todas as vezes que o juízo de Deus se manifestou sobre a terra, ele sempre tirou seu povo antes. Isso está muito claro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, está escrito que ele virá no momento inesperado. Lá diz, a hora que não penseis. É verdade, ele pode vir a qualquer momento. Mas a Bíblia também nos mostra alguns sinais específicos que sinalizam a chegada do Senhor. Eu não estou falando daqueles sinais pontuais, mas estou falando de algo generalizado. Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalônica, eu acho interessante porque Paulo está sempre se preocupando em orientar os irmãos a respeito disso, e lá na sua segunda epístola, no capítulo 2, no verso 3 e o verso 4, ele diz: irmãos, quanto à nossa reunião com ele, quanto à vinda do Senhor Jesus, não será assim, sem que antes se manifeste, aí fala, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Então Paulo está falando sobre dois grandes sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver com grande tribulação, não tem nada a ver com 4 cavaleiros do Apocalipse, não tem nada a ver com taças, não tem nada a ver com a ira de Deus, mas tem a ver com apostasia. Paulo diz que haveria apostasia, cristãos apóstatas, pessoas negando a fé, pessoas negando o que está escrito, pessoas negando a palavra de Deus, apostasia. E nós estamos vivendo o tempo da igreja, lembra o que eu falei? O tempo da igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja vazia. Isso fecha com o que Paulo está falando sobre a apostasia. A igreja de Laodiceia é uma igreja apóstata, é uma igreja que simplesmente frequenta a igreja como se fosse um compromisso social. Mas a promessa que Jesus Cristo fez não foi para a igreja de Laodiceia, para essa igreja morna, mundana. Ele fez uma promessa para a igreja de Filadélfia, a igreja verdadeira, a igreja pura, a igreja sem mácula, a igreja comprometida com a palavra de Deus. Então Paulo fala que nós deveríamos estar atentos a esse espírito de apostasia.
E ele diz: não será assim sem que antes se manifeste a apostasia e o filho da perdição. Do que ele está falando? Do anticristo, do governo mundial. Está falando que nós, como igreja, nós veremos a movimentação. Nós veremos a plataforma mundial sendo preparada para a chegada do anticristo. E eu vou lhe dizer uma coisa: você sabia que o mundo está se preparando para receber o anticristo? Você sabia que a ONU está trabalhando diariamente com essa possibilidade da implantação do governo mundial? Que o governo mundial não é apenas uma ideia, já é algo que se trata nas reuniões da ONU, que tudo está sendo preparado para a chegada da moeda única, da religião mundial. Tudo está sendo preparado. Nós estaremos falando sobre esse assunto mais tarde. Mas eu preciso dizer isso para você. Jesus Cristo disse que ele vai voltar. E a Bíblia diz que esses sinais, eles estariam sinalizando as vésperas. Lembra que eu falei para vocês? A Bíblia tem 1817 profecias. E dessas 1817, 97% delas já se cumpriram, faltando apenas 3%. E desses 3%, a primeira profecia que nós estamos aguardando agora é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não, mas eu não acredito. Bom, o problema é seu, mas está escrito. Você pode não acreditar, mas está escrito. E se está escrito, eu não tenho o que fazer, vai se cumprir. Jesus Cristo vai voltar. É interessante que Jesus Cristo também fala sobre a parábola das 10 virgens. Exatamente. No capítulo 25 de São Mateus, ele fala sobre um tempo de esfriamento. Ele diz que todas elas adormeceram e que à meia-noite ouviu-se um grito. O mundo está sendo abalado, gente. O mundo está sendo sacudido. Nós estamos ouvindo. A meia-noite está aí. Não se prepara quem não quer. Não busca Deus quem não quer. Mas as coisas que estão acontecendo em nossa volta, elas estão sinalizando que Jesus Cristo está voltando. E eu digo mais, a impressão que eu tenho é que esses acontecimentos que nós estamos observando no mundo, é Deus trombeteando, anunciando que ele vai voltar. As coisas que estão acontecendo, elas estão demonstrando que a palavra vai se cumprir. Jesus Cristo vai voltar. A sua igreja será poupada e haverá juízo de Deus sobre a terra. Não se engane. É interessante que quando você lê a Bíblia, e você se depara com essas promessas, eu pelo menos eu fico encantado, porque não se trata apenas de uma promessa, mas de quem fez essa promessa. E o fato de Jesus Cristo ter feito essa promessa faz toda a diferença. E isso me faz lembrar novamente sobre algo que eu já disse para vocês, mas eu quero encerrar esse vídeo, essa aula, falando sobre isso. Sobre uma promessa de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo ele é fiel naquilo que ele fala. Como Jesus Cristo ele é verdadeiro naquilo que ele promete. No capítulo 20 do Evangelho de João, no verso 6 e o verso 7, você que tem acompanhado esta série, você já ouviu falar alguma coisa sobre isso. Os discípulos vão até o sepulcro, porque havia um burbúrio de que Jesus Cristo havia ressuscitado, não estava lá. Então os discípulos correm, e a Bíblia diz que um deles não teve coragem de entrar, mas ele viu. Os lençóis estavam dobrados, jogados num canto, e o lenço que cobria a cabeça de Jesus Cristo estava dobrado.
Pedro, então, mais arrojado, entrou e viu a mesma coisa, os lençóis amontoados e os lenços dobrados. Quem faz uma leitura rápida não se dá conta do que o texto está nos dizendo. Pense nos lenços dobrados. A tradição hebraica nos ensina que todas as vezes que um senhor fosse servido, estivesse à mesa, o servo servia e saía de cena. Então, se o seu senhor terminasse de se alimentar, ele pegava o lenço, limpava a boca, a barba, as mãos e colocava o lenço sobre a mesa, amontoado em qualquer canto. Então, o servo chegando, observando que o lenço estava todo amontoado, era sinal de que ele já havia terminado a refeição e ele poderia retirar as coisas. Mas, se o Senhor tivesse que sair por algum motivo, mas havia a intenção de voltar, ele deixava o lenço dobrado. Quando os discípulos entram no sepulcro e observam aquele lenço dobrado, eles entenderam a mensagem. Eu vou voltar. Fiquem tranquilos que eu vou voltar. E Jesus Cristo voltou. E profeticamente, Jesus Cristo está deixando para nós uma mensagem. Eu vou voltar. A nossa esperança é essa. A nossa garantia é essa. Jesus Cristo vai voltar. E cada dia que passa, eu percebo que o mundo está entrando num buraco. Eu estou percebendo que o mundo está se preparando, entre aspas, para a chegada do anticristo, para a chegada do governo mundial, da moeda única e da religião mundial. Mas a igreja de Filadélfia, ela está se preparando para receber o seu Senhor. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo virá. E nós seremos livres da grande tribulação e estaremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.